Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o medo? Quem aqui de vocês tem muito medo de mudar de vida, por exemplo? De sair de um trabalho que não está sendo legal, de sair de um relacionamento que está sendo tóxico, ou coisas simples, por exemplo, de começar a mudar os seus hábitos no dia a dia, como fazer uma atividade física ou mudar a alimentação. Estou lendo um livro aqui que chama O Poder do Agora. E em um certo momento dele aqui, ele abordou aqui falando sobre o medo. É claro que você ter medo, né? Você ter algum tipo de medo, ele é bom para você, porque você não vai enfiar a mão dentro de um fogo, não vai pular do terceiro andar de um prédio. Mas o medo excessivo, ele te impede de viver o extraordinário. Hoje eu li uma frase que fala que você tem que abrir mão do bom para você viver o extraordinário. E eu creio muito nisso. Né? A minha trajetória de vida, quando eu era mais nova, eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha de conversar com pessoas, eu tinha vergonha da minha aparência, porque por causa do meu nariz, eu sofri muito ataque nas escolas, bullying, né? Por causa do meu nariz. Hoje eu dou risada disso, mas na época eu sofri muito com isso. Então eu era uma pessoa que eu tinha muito medo, e embora parecia que não, mas eu tinha medo de dar a minha opinião, por exemplo, com as pessoas. E quando eu entendi que esse medo, ele ia me impedir de viver o que eu queria na minha vida, eu comecei a buscar meios de enfrentar isso. E tem um livro que se chama O Mais Esperto que o Diabo, que ele aborda exatamente sobre o medo. Nesse livro, basicamente uma entrevista com o diabo, e ele pergunta: o que você faz para você impedir essas pessoas de viver o extraordinário? E ele fala: o medo. Porque o medo, ele vai te impedir de viver. Você vai ter medo de falar, você vai ter medo de sair daquele emprego, você vai ter medo de sair de um relacionamento abusivo por medo da opinião das pessoas, por exemplo. E quando você entende que você é o Senhor da sua vida, quando eu falo Senhor da sua vida, gente, o Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que você é o Senhor dos seus pensamentos. Né? Que tipo de pensamento que você está cultivando? Medo, ansiedade, coisas negativas que eu não dou conta, eu não consigo. Teve uma vez que uma pessoa falou assim para mim: Angélica, eu consigo ver em você um potencial tão grande e que eu percebo que você não se enxerga. E eu sou uma pessoa que eu reflito muito com as coisas que eu ouço. E eu falei: caramba, é verdade, talvez nem eu sei o valor que eu tenho. E por muito tempo eu não soube, né? E, e a gente entender sobre isso. Eu sou responsável pela minha vida, sabe? As minhas decisões. Se a minha vida hoje ela não está do jeito que eu quero, a responsabilidade é minha. Porque quando você se vitimiza e coloca a culpa no seu pai, coloca a culpa na sua mãe, coloca a culpa no governo, porque tá assim, porque é assado, a culpa não é sua, então você não vai fazer nada para mudar, porque a culpa não é sua. Mas quando você entende que a culpa é sua e que você precisa fazer algo para mudar, você vai fazer. Quando você se responsabiliza por tudo que acontece na sua vida. Eu passei 5 anos num relacionamento tóxico, abusivo, agressivo, por medo de mudança. Por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do novo. E quando você sai daquilo, você vê o mundo com outros olhos e você fala: é a minha vida. Você tem que dar o limite aí. Se tá bom, continua fazendo aquilo. Se tá ruim, opa, peraí. A responsabilidade é minha de mudar. A responsabilidade é minha de aceitar ou não aceitar. Então, assim, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês. Não vou falar muito para não ficar muito grande, mas se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso e contar um testemunho legal para vocês, para encorajar vocês a se conhecer, a entender que você não é os sentimentos que você está cultivando, né? Que a gente pode sim fazer a diferença, a gente pode começar a mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos hábitos, acordar de manhã, fazer uma oração, entregar o seu dia para Deus, fazer uma atividade física, alimentar melhor. Você só tem o agora. O amanhã não te pertence e o ontem já passou. Então é agora, acordar agora. Acordou de manhã, eu tenho esse dia lindo pela frente. Vou fazer minhas orações, vou fazer uma atividade física, vou comer melhor hoje, vou me hidratar, vou cultivar pensamentos positivos, vou ajudar uma pessoa e fazer a diferença dia após dia, porque nós só temos o agora.
Fala aqui depois nos comentários se vocês querem que eu falo mais um pouquinho sobre isso e conta a minha história para vocês, para encorajar mesmo vocês a despertar para coisas novas. Eu falo que na minha vida, eu sempre, quando eu deixei de lado esses medos, eu falo que eu coloco o pé e Deus coloca o chão. E é exatamente isso que acontece. Quando você deixa esse medo de lado, você tem fé e você acredita naquilo que você quer, nos seus sonhos, e você vai, Deus vai preparar um chão sólido ali para você pisar, tá bom? Um beijo.